Boa noite. Boa noite. Neymar brilha, marca 2 vezes e comanda goleada sobre Camarões. Adversário na próxima fase será o Chile, derrotado hoje pela Holanda. México tira a Croácia da Copa e vai enfrentar os holandeses. Em clima de festa, chilenos e holandeses invadem São Paulo para a partida no Itaquerão. Mesmo proibida, continua a venda de ingressos por cambistas próximo aos estádios. Desta vez, o trânsito na capital paulista resiste bem a um dia de Brasil em campo. E vamos direto para as notícias da Copa do Mundo. Agora esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Brasil e Camarões jogaram em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E o resultado foi ótimo para a seleção. Já o futebol apresentado não foi lá essas coisas, né, Celso? Pois é, Gabriel, o Brasil ainda não conseguiu apresentar o bom futebol da Copa das Confederações, mas venceu o Camarões e garantiu o primeiro lugar do Grupo A. No primeiro tempo, aos 16 minutos, Neymar abriu o placar, mas aos 25, o zagueiro Matip de Camarões fez o dele e igualou a partida. Mas o respiro para Camarões durou muito pouco. 9 minutos depois, Neymar marcou mais um. Aos 4 minutos do segundo tempo, Fred desencantou e fez o terceiro do Brasil. E não parou por aí não. O meio-campista Fernandinho fez mais um, faltando pouco para acabar a partida. E aí, Brasil 4, Camarões 1, placar final. Ô Celso, placar elástico, mas o futebol ainda não foi aquele que todo mundo espera, né? Isso tem a ver com um tipo de competição? O Brasil tem que crescer para atingir o ápice lá na final? A gente tem outras seleções que já estão convencendo. Alguns favoritos, como Brasil e Argentina, ainda não apresentaram o futebol que se espera. Especialmente no primeiro tempo, foi um Brasil ansioso, nervoso, fez 1-0 na base da individualidade do Neymar. Camarões depois deu um sufoco no Brasil, mandou uma bola na trave, conseguiu o empate, o Brasil se perdeu um pouco. Aí novamente brilhou a estrela do Neymar. Aí com 2-1 a vantagem brasileira, os nervos se acalmaram um pouquinho e no segundo tempo, aí sim, o Filipão mexeu no time, o Fernandinho entrou no lugar do Paulinho e aí deu uma outra cara, o time ganhou mais consistência no meio campo e o Brasil pôde apresentar um futebol melhor. Talvez esse tenha sido o melhor segundo tempo do Brasil na Copa do Mundo. Está em evolução, mas ainda não é aquela seleção que nós esperamos. Por causa disso, essa mudança deve ser a mesma no próximo jogo contra o Chile, né, nas oitavas de final? O Filipão ele tem procurado manter o time, o Paulinho é um jogador de confiança. O Fernandinho não havia entrado ainda, né? Não havia entrado. E pelo que fez hoje, fez gol. Fez gol e deu uma outra cara para esse meio-campo da seleção. Então, imagino que a presença do Fernandinho vai ser a surpresa para o jogo do próximo sábado contra o Chile pelas oitavas de final. E a dependência do Neymar? É isso que eu queria, não tem como sair, né? Isso que eu queria tocar no ponto, Gabriel. A gente tem uma Argentina que depende muito do Messi, Portugal que dependeu do Cristiano Ronaldo, mas que não conseguiu fazer. O Neymar está dando conta do recado. Mas é difícil imaginar o Neymar não jogando pela seleção brasileira. O Neymar tem feito a diferença, já é artilheiro da Copa do Mundo com 4 gols marcados e é bom lembrar que ele tem um cartão amarelo. Então, se ele receber mais um cartão amarelo, ele pode ficar fora, por exemplo, das quartas de final. Porque se o Brasil só zera depois das quartas de final. Exatamente, para semifinais. E o Brasil está em festa com o resultado do jogo. Aqui em São Paulo, a comemoração se concentra no Vale do Anhangabaú. A repórter Sabrina Pires está lá. Sabrina. Celso, imagine só uma folia, só alegria, é esse o clima aqui no centro de São Paulo. Muita gente continua por aqui, o telão montado pela FIFA aqui no Vale do Anhangabaú. 25 mil pessoas entraram para essa festa, depois a Polícia Militar fez um bloqueio, muita gente reclamou que ficou de fora, precisou achar um cantinho para assistir ao jogo, mas agora muita gente também continua aqui para assistir ao show do Latino. Essa é a atração de hoje, logo depois que acabou o jogo, o Latino já está no palco. Por aqui também muita gente já indo embora, mas nesse clima de muita animação. Afinal, 4-1 para o Brasil, parece que segunda-feira virou sexta-feira à noite, todo mundo super animado.
1.600 homens fizeram um policiamento hoje aqui, justamente para evitar aglomeração e, claro, confusão, como aconteceu no outro jogo do Brasil. A tropa de choque, inclusive, chegou a intervir aqui, mas hoje foi tudo bem tranquilo, apesar dessas reclamações, justamente por causa do bloqueio da Polícia Militar. Apenas uma ocorrência, um homem foi detido por porte de maconha, mas por enquanto a tranquilidade e só alegria aqui no Vale do Anhangabaú, com muita corneta, essa buzina que parece de caminhão. Celso. Que Sabrina. Continue assim, né, Gabriel? Tem uma vuvuzela, mas tem uma buzina bem chata lá. E muita gente foi trabalhar já prevendo congestionamentos hoje aqui em São Paulo por causa dos jogos. Mas, para surpresa de muitos paulistanos, não foi o que se viu no entorno da Arena Corinthians e nos acessos ao estádio. 7 horas da manhã, em algumas ruas perto da Arena Corinthians foram fechadas. O trânsito também foi desviado na Radial Leste, provocando um pequeno congestionamento perto da estação Arthur Alvim do metrô. Como os ônibus não puderam passar pelo local, algumas pessoas ficaram confusas na hora de seguir para o trabalho. Tá horrível, a gente não tem que dar a volta por cima para chegar até o metrô, tá um caos. Cadê os ônibus que vinham do terminal Itaquera, passava aqui? Onde foi parar? A única opção está sendo o metrô. O metrô. A preocupação foi grande porque na última terça-feira, antes da disputa entre Brasil e México, a cidade viveu um período de caos. O trânsito travou, chegando a registrar 302 quilômetros de lentidão próximo ao horário do jogo. Muita gente não conseguiu chegar em casa para assistir a partida. O patrão não liberou hoje? Não, infelizmente não. Então vou chegar provavelmente já na metade do segundo tempo, por aí. Por causa do tumulto, a prefeitura até tentou decretar feriado municipal hoje. Mas o pedido não passou pela Câmara Municipal por falta de quórum. Uma das medidas tomadas para tentar aliviar o trânsito foi implantar o ponto facultativo para os servidores municipais. E quem esperava um trânsito caótico nesta segunda-feira aqui na capital acabou se surpreendendo. Esta aqui é a Radial Leste. Este lado que a gente está mostrando é para quem segue sentido bairro, para a Arena Corinthians, e o trânsito muito tranquilo. Deste outro lado aqui, também o motorista não encontra nenhum tipo de problema. São 8h30 da manhã e, segundo a CT, agora são cerca de 40 quilômetros de lentidão pela cidade. Um índice bem abaixo de outras segundas-feiras, que chega a variar de 60 até 110 quilômetros de lentidão. O horário das faixas exclusivas de ônibus foi estendido e o rodízio de veículos foi prolongado, das 7 da manhã às 8 da noite. Apesar dos avisos pela cidade, muita gente foi pega de surpresa. Eu vi agora no jornal, entendeu? Eu tive que pegar um atestado aí no hospital, que nós viemos aí, e ver o que vai dar. E o trânsito também foi tranquilo no começo da tarde e no restante da cidade. O pico do trânsito foi registrado às 2 da tarde com 92 quilômetros de lentidão. Neste horário, segundo a CT, a média das segundas-feiras fica entre 13 e 39 quilômetros. As linhas de metrô tiveram frota especial e não foram registradas aglomerações. Quem optou pelo ônibus também não enfrentou dificuldade. Com isso, a volta para casa de quem queria assistir o jogo foi tranquila. Croácia e México se enfrentaram em Recife, na Arena Pernambuco. Gabriel, e o México venceu por 3-1. O primeiro gol aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo com o Rafa Marques. 3 minutos depois, o meio-campista Guardado fez mais um. Aos 36, Javier Hernández fez o terceiro no México e a Croácia marcou no final com Perisic. Foi o primeiro gol sofrido pelo goleiro Guillermo Ochoa nesta Copa do Mundo, portanto o México bem classificado. E no duelo para definir quem terminaria a fase de grupos como líder do grupo B, a seleção holandesa bateu o Chile na Arena Corinthians. Agora a Holanda vai pegar o México na próxima fase e a seleção chilena vai jogar contra o Brasil. O primeiro gol demorou para sair na Arena Corinthians. Depois que o primeiro tempo terminou empatado em 0-0, a Holanda abriu o placar aos 31 minutos do segundo tempo com Fur, que completou de cabeça após um cruzamento. 1-0 Holanda. Aos 46, a Holanda ampliou a vantagem. Após contra-ataque em velocidade, Robben cruzou para Depay. Holanda 2, Chile 0.
Mais cedo, torcedores de Chile e Holanda invadiram o terminal rodoviário do Tietê e as estações de trem para chegar ao estádio e assistir ao jogo na Arena Corinthians. O clima de festa não era cena rara hoje de manhã no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. O azul e vermelho do Chile predominou. Esse grupo já chegou avisando. Eles precisam de ingresso. Damos ticket, entrada para qualquer que não esteja vendo agora, por favor, venga agora en la bandera. Se la compramos e não tão cara, não lucrem tanto. A reclamação era geral. Esse turista disse que chegaram a pedir uma pequena fortuna pelo ingresso do jogo de hoje. $1,000 just for one ticket. Mas a turma do sem ingresso nem pensava em repetir a invasão dos chilenos ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na semana passada. 85 torcedores foram detidos e convidados a se retirarem do país depois de promoverem um quebra-quebra no centro de imprensa do estádio. That's terrible. That's terrible. I don't support that. Well, that's pretty common in my country. A maioria dos chilenos que encontramos hoje está viajando atrás da seleção desde a primeira partida. Estão todos muito felizes com a recepção dos brasileiros, mas reclamam dos preços salgados no país. Comida, transporte principalmente caro. Hotel, bueno, compreensível a fecha. Para não gastar com hospedagem, alguns dormiram no chão da rodoviária mesmo. Os torcedores com ingressos estavam mais tranquilos e confiantes. Aqui, avó, pai e filho apostavam em uma vitória. Por isso, capricharam na maquiagem e no grito de guerra. Atenção, chilenos de coração! Sim, sim! Sim! Ele! Sim, sim, sim! Viva Chile! Eu acho bonito, né? É a sua raça, defendendo sua raça, né? Cada um tem que defender seu país, né? Com garra, tem muita garra, você vê. Do terminal rodoviário do Tietê, a próxima parada dos turistas é a Estação da Luz. É daqui que sai o trem expresso para o estádio do Corinthians, lá em Itaquera. E é aqui também que as torcidas se encontram. Chilenos, holandeses e muitos brasileiros. Ainda na bilheteria da estação, os torcedores deram um show de animação. E não foi diferente na hora do embarque no trem. E para chegar ao estádio, valia até encarar o trem lotado, todo mundo junto. Se bem que quem está habituado com essa situação, preferiu esperar o próximo. Trem lotado já basta o dia a dia. Já basta o dia a dia. E a torcida holandesa também está fazendo a festa aqui em São Paulo. Um acampamento montado às margens da represa da Guarapiranga vem chamando a atenção dos brasileiros. Muitos dos holandeses que estão aqui na capital paulista seguem a seleção há anos e já estiveram no Mundial da África do Sul e nas Olimpíadas de Londres. A cor laranja está em quase tudo, nas camisetas, na decoração. O acampamento, montado num clube na margem da represa Guarapiranga, parece um pedacinho da Holanda em São Paulo. São 500 torcedores que acompanham a seleção nacional. Stanley está na barraca mais simples. Diz que é confortável, tem colchão e cobertor, por isso ele não passa frio. Não estou bem porque tenho 2 mantas e não está muito frio. Está muito bem. Já Mark e o filho estão numa barraca de luxo, maior e com 2 camas. O acampamento em São Paulo serve de base, mas ele conta que os dois já estiveram em Salvador, Porto Alegre e no Rio. Diz que os brasileiros são muito gentis e elogia a segurança das ruas, sempre muito policiadas. Tanto que pretende voltar e da próxima vez trazer também a mulher e a filha. Olha, o pessoal já está se preparando, porque daqui a pouco eles vão reproduzir aqui no acampamento de São Paulo uma tradição holandesa. No Ano Novo, milhares de pessoas costumam promover um mergulho coletivo em praias, em lagos, em várias partes da Holanda. Só que aqui o mergulho, olha, vai ser na piscina. Todos posicionados. E lá vão eles.
A touquinha de lã de uma empresa que patrocina o evento numa praia holandesa faz referência ao inverno congelante de lá. Tom diz que em janeiro a temperatura da água do Mar do Norte não passa de 6, 7 graus, enquanto na piscina em São Paulo parece que é de 20 graus. Muito melhor, diz ele. Muita animação. E não foram apenas os brasileiros que sofreram para conseguir ingressos para o Mundial. Chilenos e holandeses tentavam hoje, de qualquer maneira, uma entrada para a terceira partida no Itaquerão. Muitos, inclusive, compravam entradas de cambistas, o que é proibido. Os preços no mercado paralelo ultrapassavam os $1.000. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. Estação da Luz. Nós vamos pegar o trem da Copa. O empate de hoje é Holanda versus Chile. Holanda joga por um empate, o Chile por uma vitória. Essa é a definição de quem vai pegar o Brasil, caso o Brasil saia em primeiro. Prefiro o Chile, porque eu acho que é o time que vai sair mais pro jogo, né? A Holanda vai com um time mais forte, com uma defesa melhor. Então o Chile vindo mais pro jogo, o Brasil tem mais chance, eu acho. O próximo jogo que não seja Brasil, estamos bem. Uhul! Expresso da Copa é o canal. Hoje eu tô torcendo pra Holanda. Holanda? Pô, todo o futebol deles é mais bonito, tá empolgando na Copa, também pra escapar do Brasil, né? Os caras tão bom. Prefiro pegar a Holanda. Por quê? O Brasil sempre se enrosca, a Holanda ele vai entrar mais esperto, o Chile ele vai entrar relaxado porque sempre ganha. Então eu prefiro que venha a Holanda, que o Chile tá mais forte. Na saída da estação Corinthians Itaquera, muitos chilenos e holandeses em busca de ingressos. Muita gente também vendendo por aqui. Nós estávamos vendendo por 1.700, foi para 1.500. Agora baixou mesmo de vez, para 1.200. Você está conseguindo vender? É, praticamente o certo mesmo eu já vendi bem antecipado pelo telefone para os meus clientes. Muito caros os tickets. Não creio que vai conseguir. Compra o ticket! $1.000 está costando ahora. Vendimos a la suerte. Bueno, por ahí parece que vale. Decime, quanto lo pagaste? $600. Você pagou $600 por um ticket de R$350. Agora esperando que empiece o partido e van a, por lo menos, uns R$500 ou R$1.000. 1h da tarde começa o jogo em Itaquera. Procuro tickets, não é justo, muito caras. E agora que já começou a partida, aí que bajar? Ajá, e há vários com boletas e não sei. É a lei da oferta e da procura. Com meia hora de jogo, o ingresso no câmbio negro não abaixou seu preço. R$2.000 e mesmo assim acabou. Gazeta da Copa! A Gazeta da Copa! Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirma que as polícias civil e militar realizaram 3 detenções de cambistas no começo da tarde em Itaquera. Celso, esse é um problema que não é exclusivo do Brasil. Há relatos em outras Copas que essa ação de cambista também acontece nos outros países, né? Porque a FIFA ela vende o ingresso, ele é nominal, quer dizer, diz que vai verificar e que não vai entrar se não tiver a comprovação de que o ingresso é da pessoa. Se não existe essa fiscalização, realmente os cambistas fazem a festa, agora, infelizmente. Chile e Holanda, o que ficou melhor para o Brasil? O Chile. A Holanda é um time... O Chile joga bem, joga certinho, tem um bom plano tático desenhado pelo Jorge Sampaoli, mas ainda assim a Holanda é um time mais forte, é um time que marca muito bem, explora muito bem os contra-ataques. O Van Persie não jogou hoje, mas vai jogar as oitavas de final. O Robin vive um momento muito especial, tão melhor mesmo o Chile. Vai ser difícil, mas menos difícil, eu imagino, que a Holanda, porque o Chile deve buscar os espaços e o Brasil, com espaço, joga melhor. E além do mais, você acha que o Brasil tem um trauma da Holanda, assim como o Chile tem um trauma do Brasil, que já perdeu pra gente em 2 oitavas de final? Com todo o respeito que merece o Chile, é um velho freguês. O Brasil venceu os últimos 3 confrontos em Copas do Mundo contra o Chile. A Holanda, o Brasil foi eliminado na última Copa do Mundo. Isso cria um peso, cria uma pressão. Quer dizer, eu acho que ali fazendo friamente os cálculos, o Chile acabou sendo um bom negócio. E a Holanda hoje fez por merecer também a vitória por 2-0. Ok, Celso. Você volta daqui a pouco com mais notícias da Copa. Até já. Obrigado. Juliana, com você?
Os meteorologistas preveem uma semana típica de inverno aqui para São Paulo, com noites frias e tardes ensolaradas. As temperaturas ficarão amenas e não há previsão de chuva. Já no interior paulista, esquenta mais durante a tarde e dá até para sentir calor. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Vai chover forte nessa madrugada no sul do Brasil e continua assim nesta terça-feira. Áreas de instabilidade avançam pela região e provocam temporais amanhã do Rio Grande do Sul ao oeste paranaense. Chove forte também entre Sergipe e a Paraíba e entre Belém e o norte do Amazonas. Vai ter jogo amanhã em Fortaleza com temperaturas na casa dos 31 graus. Em Natal, com chuva e tempo firme, máxima de 29. Em Cuiabá, com tempo seco e calor de 32 graus. E em Belo Horizonte, onde o tempo fica firme e a temperatura na casa dos 25 graus. Aqui em São Paulo, uma grande massa de ar seco ainda atua sobre todo o estado e garante uma terça-feira de sol e tempo firme. As temperaturas entram em elevação durante a tarde, mas o começo da manhã ainda é frio. Mínima de 17 e máxima de 30 graus amanhã em Votuporanga. Calor também de 28 graus em Ribeirão Preto, em Araraquara e em São José do Rio Preto. Na faixa leste pode haver um pouco de nevoeiro ao amanhecer, mas que logo se dissipa e esquenta. No litoral, termômetros na casa dos 27 graus durante a tarde. E aqui na Grande São Paulo, temperaturas mais amenas. Mínima de 15 e máxima de 25 graus nesta terça-feira. A partir do meio da semana, esquenta um pouquinho. Máxima de 26 graus tanto na quarta quanto na quinta-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! São Paulo, famosa por seu trânsito muitas vezes congestionado e caótico, vê crescer os serviços de entrega com ciclistas. O segmento que mais procura entregadores que usam a bike é o de alimentação. Porém, outras empresas têm usado o sistema para entrega de documentos em domicílio, como o Hospital do Coração. André pedala há 6 anos e faz parte da equipe que entrega os diagnósticos. Vários elogios, assim, sempre uma surpresa. Nossa, que legal você receber, né, para um ciclista. É bem interessante. É bem legal quando tem essa reação também, né? A gente fica mais feliz. Além de ser amiga da natureza, a nova opção pesa menos no bolso das empresas e dos clientes. No Hospital do Coração, a opção reduziu pela metade os custos com entregadores. O paciente também sai ganhando. A taxa de entrega caiu de R$ 12 para R$ 6 em relação ao serviço de motofrete. Durante os meses de experiência, os ciclistas entregaram 20% dos diagnósticos. A expectativa é que eles sejam responsáveis pela metade do serviço, o que deve gerar mais empregos e reduzir o impacto ambiental. No piloto de 60 dias, a gente entregou 720 exames, que foram percorridos 895 quilômetros, o que dá na proporção de não emissão de carbono, corresponde a 65 quilos de CO2 não emitido em comparação com uma moto. De acordo com o Sindicato dos Motociclistas de São Paulo, existem hoje cerca de 3.000 ciclistas registrados trabalhando com entrega aqui na cidade de São Paulo. Mas não há, no entanto, uma lei que regulamente essa profissão e nem um curso específico para quem quer trabalhar com isso, o que tem dificultado a contratação desses profissionais. Na empresa gerenciada por Francisca, a demanda pelos bike mensageiros vem aumentando, impulsionada pelo setor de alimentação. Para ela, o problema agora é a falta de mão de obra para acompanhar essa tendência. Ele tem que ter um condicionamento físico, ele tem que ter a bike dele, porque a gente paga a locação, ele tem que ser educado, asseado, não existe um curso preparatório para isso, então a gente procura dar pelo menos as orientações básicas, né? Tem que ter agilidade, né? Raul preenche os requisitos. Pedala 22 quilômetros toda manhã para chegar de Taboão da Serra à sede da empresa na Vila Mariana. Faz em média 7 entregas por dia e também volta para casa pedalando. Mas ele conta que o preparo físico não é o principal. O que precisa para ter na bicicleta é tranquilidade. É mais, eu acho, preparo mental, né? Mais do que preparo físico. Tem pessoa que malha o dia inteiro na academia, faz de tudo, aí chega aqui e não consegue nem ir até lá em cima na Rebouças. Príncipe Harry está no Brasil. Hoje ele visitou um hospital de reabilitação em Brasília.
O herdeiro do trono inglês chegou hoje ao Brasil e visitou um hospital da Rede Sara, na capital federal. No local, Harry conversou com funcionários e pacientes e assistiu a uma partida de basquete entre pacientes que usam cadeira de rodas. Ele também praticou canoagem com os pacientes. Antes de deixar o hospital, o príncipe inglês chegou a arriscar um palpite e disse que o Brasil ganharia de 3-1 de Camarões. Amanhã, Harry deve assistir ao jogo Inglaterra e Costa Rica no Mineirão, em Belo Horizonte. A Inglaterra já foi eliminada da Copa e joga somente para cumprir tabela. O programa Hora do Voto de hoje recebe o deputado federal Rodrigo Garcia, vice-presidente nacional do DEM. Na entrevista à jornalista Maria Lídia Flandoli, Rodrigo Garcia afirma que seu partido é diferente do PT em relação aos envolvidos em acusações criminais. Todos os nossos filiados que comprovadamente se envolveram em escândalos de corrupção, o Democratas foi o primeiro partido a colocar para fora. Sobre a citação do seu nome no escândalo do cartel do metrô e dos trens de São Paulo, o parlamentar se defende. O que existe é uma narrativa de um delator que sumiu, ninguém conhece. Eu vou processar a pessoa que citou isso e vou provar na justiça que não tenho nada a ver com isso e vou querer receber danos morais para isso contra essa pessoa. Rodrigo Garcia considera excessivamente grande o quadro partidário brasileiro. Isso mostra a necessidade de uma reforma política, porque não é possível você conviver num país com mais de 30 partidos. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. Em São Paulo, mais um ato contra a Copa interditou parcialmente a Avenida Paulista. Dessa vez, o policiamento foi reforçado. Segundo a PM, o protesto reuniu cerca de 200 pessoas. Homens da Força Tática, da Tropa de Choque, da Cavalaria e também de helicóptero. Com um efetivo reforçado, a polícia se manteve lado a lado na concentração. O comandante da tropa explica aos líderes do protesto como pretende agir. Nós estamos aqui, para cumprir a lei, para cumprir a Constituição, tanto que vocês estão aqui tudo tranquilo. A gente tem o nosso direito de livre manifestação, de sair na rua. Resguardado? Claro, lógico, como sempre. Assim como todo mundo também tem o seu direito de manter seu patrimônio, as suas lojas, sua integridade física. Na última quinta-feira, durante uma marcha do movimento Passe Livre e com a PM à distância, pelo menos 5 agências bancárias tiveram os vidros quebrados. Também o carro de reportagem da TV Gazeta. E uma loja de carros foi destruída por manifestantes mascarados. No dia seguinte, o secretário de Segurança Pública admitiu que a PM errou ao aceitar as condições dos líderes do MPL, que pediram que a polícia acompanhasse de longe. Hoje, no fim da tarde, ainda na concentração, cerca de 100 manifestantes interditavam uma quadra da Avenida Paulista, na esquina com a Rua da Consolação. A quantidade de policiais era bem maior. Numerosa também era a presença de jornalistas, muitos da imprensa internacional. O Departamento de Investigações Criminais, que comanda um inquérito sobre a atuação de grupos violentos, teria identificado 24 suspeitos pelas depredações em atos só neste mês de junho. Seriam 2 manifestantes adeptos da tática Black Bloc e 22 integrantes do movimento Passe Livre, identificados nas imagens da TV e de câmeras de segurança. Segundo a polícia e o Ministério Público, desta vez, os suspeitos podem responder pelo crime de formação de milícia, que não tem fiança e cuja pena pode chegar a 8 anos de cadeia. Nos atos anteriores, manifestantes violentos eram enquadrados por dano e associação criminosa, cuja pena é de no máximo 3 anos. E a repórter Carla Rodeiro continua acompanhando este ato contra a Copa e tem mais informações. Carla? Olha, e essas 22 pessoas que, na verdade, são líderes do movimento Passe Livre, que estão sendo investigadas, foram convidadas hoje a prestar depoimento no Departamento de Investigações Criminais, segundo informou uma nota da Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria só não disse se essas pessoas compareceram. De qualquer forma, nós vimos agora há pouco, aqui pela Avenida Paulista, várias viaturas do DEIC, que comanda esse inquérito,
o que pode sugerir que os policiais estariam em busca dessas pessoas. Bem, com relação ao protesto, há cerca de meia hora houve um princípio de confusão, a polícia lançou bombas de gás e o protesto se dispersou. Então, nesse momento, olha só, a Avenida Paulista está totalmente liberada, nos dois sentidos não há mais protesto por aqui. Bem, a polícia contou cerca de 200 manifestantes no protesto de hoje. Eles partiram ali da Praça do Ciclista no fim da tarde, seguiram até o fim da Avenida Paulista no Paraíso e depois retornaram. Durante todo o tempo, eles foram acompanhados por um numeroso aparato policial. A polícia não divulga, a PM não divulga o tamanho desse efetivo, mas pelo que a gente pôde perceber, ele era equivalente a algumas vezes o número de manifestantes, viu? É com vocês no estúdio. Muito obrigado, Carla. E agora vamos ao segundo tempo do esporte, agora com Juliana Verbonen e Celso Cardoso. E a festa continua aqui em São Paulo. E voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que está no Vale do Anhangabaú. Sabrina. Celso, aqui a festa continua. No palco, o apresentador latino, pelo menos 20 mil pessoas permanecem acompanhando o show do cantor aqui no Vale do Anhangabaú e, ao mesmo tempo, também uma pequena multidão vai indo embora aqui no Viaduto do Chá. Muita gente saindo, apesar que as luzes aqui estão em homenagem à bandeira do Brasil, azul, amarelo, verde, mas pelo menos dá a sensação que está um pouco mais escuro aqui, apesar do efetivo policial intenso, 1.600 policiais, segundo o comando da Copa. E nós temos também aqui muitas famílias. Aqui a Jennifer, de 4 anos, acompanha todo o jogo, gritando Neymar, uma graça, enfim, um ambiente de festa e familiar, muito tranquilo, sem nenhum incidente grave. E a volta para casa, pelo menos por enquanto, também muito tranquila. Voltamos no estúdio. E a Espanha bateu a Austrália na Arena da Baixada. Os espanhóis deram adeus à Copa do Mundo, vencendo a última partida, 3-0. No duelo das seleções já eliminadas do Grupo B, a Espanha saiu na frente na Arena da Baixada com David Villa. O atacante do Atlético de Madrid recebeu de Juanfran pela direita e marcou um golaço de letra, 1-0. O segundo gol só saiu na etapa complementar. Iniesta lançou e Fernando Torres tirou do goleiro australiano para ampliar, 2-0. Aos 36 minutos, Juan Mata recebeu cruzamento livre na ponta direita e ampliou o placar. E ficou nisso. Espanha já eliminada 3, Austrália também fora da Copa 0. E São Paulo tem agradado os turistas que têm vindo para a Copa. Juliana, os estrangeiros elogiam, acima de tudo, o clima e a animação da cidade. A Copa do Mundo transformou o Brasil numa Torre de Babel. É possível encontrar as mais diferentes línguas e nacionalidades num breve passeio por São Paulo. Todo mundo junto, misturado, vendo ou não os jogos. Mas o fato é que basta dar uma volta para perceber a capacidade do futebol de unir os povos, recebidos de braços abertos pelos brasileiros. La hemos pasado muy bien aquí. Hemos estado muy contentos, nos han tratado muy bien. El país es muy bonito y la gente padrísima. I'm surprised because before I came, there was a lot of bad press. I mean, everyone told me, be careful when you go out there. There's a lot of riots, people are fighting. It's going to be very rough. That's all a lie. I mean, everyone's beautiful. Everything is beautiful. It's fantastic. Palavras de Solomon, nigeriano que está pela primeira vez no Brasil. Ele se encantou com o país e até com o jeitinho brasileiro. Yes, the language barrier is a problem. Not a lot of people speak English, but genuinely you can feel and sense that people want to help you. Nenhum lugar da cidade de São Paulo mudou tanto com a Copa do Mundo quanto a Vila Madalena. As ruas do bairro, desde que o Mundial começou, estão assim, lotadas de gente, de todas as nacionalidades, dentro e fora dos bares. Pelo jeito, vai ser assim até o final da Copa.
A colombiana Caterine juntou um grupo de conterrâneos para ver os jogos de sua seleção e ficou feliz com o reforço de outros países. Muito legal, todo mundo torcendo pela Colômbia. Tinha brasileiros, uruguaios, todo mundo torcendo pela Colômbia. Está muito contente, os brasileiros estão muito receptivos. Eles estão gostando muito da gente aqui, de gringo aqui. Não há dúvidas que os brasileiros estão gostando de tanto movimento e se aproveitando dele. Paulo encheu o isopor de bebida e foi vender nas ruas do bairro. Te surpreendeu essa quantidade de pessoas? Ah, sim. Esperava menos, né? Muita gente. Tá vendendo bem? Ah, bem, graças a Deus. Já Luiz tem vendido de 50 a 100 cachecóis por dia e cerca de 70% de seus clientes são estrangeiros. Eu já trabalho com confecção, com design de moda. Meu amigo também tinha acabado de sair do trabalho dele. A gente falou, vamos fazer esse projeto para a Copa, a gente queria fazer alguma coisa. E na Europa tem aquela moda do cachecol, o pessoal levanta durante o jogo. Aí a gente resolveu fazer. Tá indo bem. Então, o rapaz passando aí com mais. Pela quantidade de pessoas aqui, melhor do que você imaginava? Sim. Tá, eu não imaginava que ia estar assim um ponto tão bom aqui na Vila. O negócio é mesmo faturar, em todos os sentidos, seja em dinheiro, seja com uma vitória dentro de campo ou mesmo na paquera. Se não tiver sorte no jogo, quem sabe não dê sorte no amor. Pergunte ao holandês aí do que é que ele está mais gostando no Brasil. Ladies. Ladies? Yeah. Look at that. Do you like the ladies from Brazil? Yes. Yeah. Not only the ladies. We like the football. We like the football. He is here for the football. Only for football? Yeah. And you? Ladies. Only for ladies? Yeah. He's my manager. La fiesta es más de lo que esperábamos y las chicas son más bonitas de lo que esperábamos. E amanhã tem mais um dia de Copa do Mundo. Veja as partidas que acontecem nesta terça-feira. Amanhã, à 13h, a Costa Rica, primeira classificada do Grupo da Morte, enfrenta a já desclassificada Inglaterra no Mineirão, em Belo Horizonte. No mesmo horário, em Natal, Itália e Uruguai disputam para ver quem fica com a segunda vaga do Grupo D. Às 5h, pelo Grupo C, Japão e Colômbia se enfrentam na Arena Pantanal, em Cuiabá. E no Castelão, em Fortaleza, Grécia e Costa do Marfim realizam uma partida também às 5h. Lembrando que todos os jogos seguem o horário de Brasília. Celso, desde o início do Mundial, o técnico Felipão tem destacado a equipe do Chile como forte. Você acha que o Chile vai dar trabalho pra gente? Sim, vai dar muito trabalho. Uma equipe muito bem montada pelo Roque Sampaoli. O Brasil já enfrentou o Chile em alguns amistosos, teve muitas dificuldades. Agora, quando o Felipão disse isso, a Holanda estava meio em baixa. Pelo que a Holanda apresentou na Copa do Mundo, 5-1 na Espanha, 3-2 na Austrália, 2-0 hoje contra os próprios chilenos, enfrentar o Chile é dos males o menor. Realmente o Brasil tem um certo favoritismo contra o Chile. Claro, e tem a questão também que você já tinha dito do trauma da última derrota com a Holanda. Sim, né? sem dúvida isso pesa na hora de decidir, numa partida eliminatória. Sobre os jogos de amanhã, eu fico imaginando o que vai ser esse Itália e Uruguai. A Costa Rica foi a grande surpresa da Copa. No Grupo da Morte, se classificou em primeiro lugar com 2 rodadas de antecedência. Itália e Uruguai se matam pela segunda vaga. Um grande clássico mundial. A Itália tem a vantagem do empate, só que o Uruguai tem se mostrado muito forte nas adversidades. E tem um Luiz Soares em grande fase. Esse é um jogo a ser visto. Vamos aguardar e comentar amanhã. Com a avalanche de estrangeiros que estão curtindo os jogos da Copa em bares da capital paulista, os estabelecimentos passaram a cobrar a entrada em dias de partidas do Mundial. Os preços chegam até R$ 100 por pessoa. E os brasileiros reclamam do aumento no preço dos itens dos cardápios. Em casa, nada. A diversão em São Paulo é assistir aos jogos da Copa na rua, de preferência no conforto da mesa do bar, em frente à TV. E como toda mordomia, esses assentos têm seu preço. Na Vila Madalena, os bares que normalmente são abertos estão cobrando entradas salgadas em dias de jogos. E mesmo assim, a procura é alta. O jogo da Holanda com o Chile ainda nem começou e já tem muito movimento aqui na Vila Madalena. O pessoal querendo garantir um lugar para
para assistir também o Jogo do Brasil mais tarde às 5 horas. Só que para conseguir uma mesa aqui nos bares, não sai barato. 60 mulher e 80 homem. Lá em cima tava R$80 com direito a 3 chopps. Aí você pode ficar lá dentro. Aí a gente tá vendo agora esses daqui para ver quanto que é. Tá caro. Uma super inflação na Copa. A segunda opção foi ficar na rua mesmo, aproveitando que hoje os quarteirões de maior movimento de torcedores foram fechados para a circulação de carros. Na rua mesmo, na muvuca. Em algum dos bares aqui que eu comprei cerveja tá R$ 8,50 uma garrafinha. E a gente vamos fazendo o que dá, né, meu? Vamos pra cima. Não é à toa que muita gente trouxe a reserva de cerveja de casa. A gente trouxe para tomar, para assistir os jogos. A partir da 1 aqui a gente vai ficar até o Jogo do Brasil. Tá com o pessoal que é de fora também. Veio mostrar para eles como funciona aqui. Aqui nesse bar o esquema foi diferente. Todas as mesas foram vendidas com antecedência pela internet. A bebida é por conta da casa. E até quem não veio a caráter não precisou se preocupar. Ganhou uma camiseta para torcer para a seleção. A gente queria aqui na Vila Madalena porque está agitado e a gente acha o astral do bar bem legal. Ao custo de R$350 a mesa para 4 ou R$450 para 6 pessoas, a cerveja fica liberada por 4 horas. Fica mais direcionado, fica realmente só a quantidade da casa, a quantidade máxima, a pessoa tem a garantia de ter uma privacidade melhor para estar acompanhando os jogos conosco. Filas, taxa de entrada, preço do estacionamento nas alturas. E mesmo assim... Você já recebe o aperitivo na mesa, enfim, você se diverte um pouco mais, né? Uma exposição em São Paulo mostra aos países que estão jogando a Copa aqui no Brasil de um jeito diferente. Juliana, a mostra traz informações e curiosidades sobre os hinos das 32 seleções que disputam o Mundial. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Na Praça das Artes, que fica na Avenida São João, zona central de São Paulo. A exposição O Mundo dos Hinos é mais uma opção ao turista de passagem por São Paulo durante este Mundial. O visitante pode escutar os hinos dos 32 países aqui representados no Brasil e, de quebra, a história das bandeiras do Brasil. A ideia da Fundação Teatro Municipal junto ao Instituto Brasileiro de Gestão Cultural era aproveitar o motivo da Copa para discutir os símbolos nacionais e aí, elegendo um, a gente achou que o hino era esse elemento. A exposição é dividida em duas partes. Uma primeira, que são os painéis giratórios, que conta a história de cada país participante da Copa e curiosidades a respeito de cada um deles. E uma segunda parte, que é a bola, que recebe um quiz com perguntas sobre o nosso hino. O que eu mais gostei dessas informações sobre os países, especialmente falando sobre os idiomas falados nos locais e quantas pessoas existem em cada cidade, enfim, em cada país. O Eliseu Joaquim se propôs a fazer o teste do hino nacional para nós. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte em do colosso e teu futuro expressa grandeza. Esse texto significa que dos filhos deste sol és mãe gentil. Achei perfeita essa exposição, legal, porque se todas as pessoas que realmente nasceram ou vivem no Brasil tivessem informações sobre o nosso hino e quão bonito e rico ele é, seria muito melhor para a nossa cultura futura. A exposição Mundo dos Hinos está na Praça das Artes até o dia 15 de agosto, de terça a sábado, das 10 da manhã às 19 horas, exceto o Jogo do Brasil. Celso, obrigada. Amanhã tem mais esporte. Até amanhã. Até amanhã. Até mais. Gabriel. Veja a seguir: prisão de jornalistas no Egito. Jornalistas da rede de televisão Al Jazeera são condenados a penas que variam entre 7 e 10 anos de reclusão. Começaram a valer hoje as novas regras para o uso da internet no Brasil. Entrou em vigor o Marco Civil da Internet, uma espécie de constituição do setor que estabelece os direitos e deveres de usuários e de provedores no país. Uma das principais novidades vai ser a neutralidade da rede, ou seja, a garantia de que o tráfego terá a mesma qualidade e velocidade, independentemente do tipo de navegação.
Outro direito dos usuários é relacionado à privacidade. Segundo a nova lei, informações pessoais e registros de acesso só poderão ser vendidos se o usuário autorizar expressamente a operação comercial. O Marco Civil também determina que os registros de conexão sejam guardados pelos provedores durante 1 ano, sob total sigilo e em ambiente seguro. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Em ritmo de Copa do Mundo, acho que sei porque a Costa Rica, sem tradição no futebol, venceu o Uruguai, a Itália e de quebra eliminou a poderosa Inglaterra. Tem a ver com autoestima elevada. Confira. Com apenas 4,5 milhões de habitantes, a Costa Rica, que fica na América Central e tem o tamanho do Rio Grande do Norte, é considerada pela ONU o país mais sustentável das Américas. Tem uma lei severa que protege a biodiversidade e, anos atrás, decidiu eliminar o seu exército e destinou as verbas para a proteção do meio ambiente. Eliminar o exército. Uma ousadia que deu certo. A nova meta da Costa Rica é celebrar seus 200 anos de independência em 2021 como o país mais carbono zero do mundo. E tem tudo para conseguir esse título. A principal fonte de energia do país é a hidrelétrica, que é limpa. E o país quer aumentar em 40% a fonte de energia geotérmica, que também não polui e é proveniente dos vulcões. O país tem 290 pontos vulcânicos. Outro destaque é a sua política de ecoturismo. São 26 parques nacionais. Um deles é considerado um dos mais belos do mundo e todos têm uma ótima infraestrutura para receber turistas. Esta infraestrutura deu ao país outro título, a melhor colocação na América Latina no ranking mundial de destinos ecoturísticos. É lógico que, como qualquer país, a Costa Rica tem seus problemas. E o interessante disso tudo é que esta sustentabilidade levada a sério e uma política ambiental coerente ao ponto de fechar zoológicos faz a autoestima elevada da população se refletir, inclusive, na Copa do Mundo. Bem que eu vi várias faixas nas mãos da torcida porto-riquenha com a pergunta: pura vida? E a resposta: pura vida. Pois é, a Costa Rica fez a escolha de viver de forma sustentável. E eu, que já estava torcendo também pelo Japão, por conta da sua torcida ter recolhido o lixo nos dias de jogo, coloco também a Costa Rica entre os meus favoritos para ganhar a Copa, nem que seja a da sustentabilidade. Vale a pena conhecer melhor a Costa Rica. Mande um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de responder. Boa noite. Fortes tempestades provocam estragos no Texas, nos Estados Unidos. A chuva derrubou árvores, interditou estradas e deixou muita gente sem energia. Em Granbury, as inundações forçaram várias famílias a deixarem suas residências. Em China Spring, semáforos ficaram apagados e estradas foram danificadas. Em Crawford, as vias se transformaram em verdadeiros córregos, o que causou muitos problemas para os motoristas da região. 3 jornalistas da rede de televisão Al Jazeera são condenados à prisão no Egito. As penas dos jornalistas variam entre 7 e 10 anos de prisão. Eles são acusados de apoiar a Irmandade Muçulmana do presidente destituído Mohamed Morsi. Os 3 jornalistas, um egípcio canadense, um australiano e um egípcio, estavam detidos havia mais de 5 meses. No mesmo caso, outros 9 acusados foram julgados à revelia. Os pais do jornalista australiano Peter Grest se pronunciaram e disseram ser uma loucura a condenação do filho. Já a ministra de Relações Exteriores da Austrália, Julie Bispo, afirmou que o governo australiano está chocado com a condenação do jornalista. Secretário de Estado americano John Kerry faz visita surpresa ao Iraque. Ele se reuniu com o primeiro-ministro do país.
A reunião de Kerry com o primeiro-ministro Nouri al-Maliki é a primeira de vários encontros que o secretário pretende ter com representantes do governo iraquiano. A visita dele também tem o intuito de apoiar o país diante do avanço de insurgentes que já retiraram mais de 500 mil iraquianos de suas casas. No encontro com Maliki, John Kerry afirmou que os jihadistas são uma ameaça para a integridade do Iraque e que os Estados Unidos darão apoio militar concreto e intenso para frear a ofensiva dos rebeldes. O secretário também se pronunciou sobre a condenação dos jornalistas da rede Al Jazeera. Ele classificou a pena dos detidos no Egito como aterrorizante. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Neymar brilha, marca 2 vezes e comanda a goleada sobre Camarões. Adversário da próxima fase será o Chile, derrotado hoje pela Holanda. México tira a Croácia da Copa e agora vai enfrentar os holandeses. Em clima de festa, chilenos e holandeses invadem São Paulo para a partida no Itaquerão. Mesmo proibida, continua a venda de ingressos por cambistas próximos aos estádios. Desta vez, o trânsito na capital paulista resiste bem a um dia de Brasil em campo. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Hoje, 11h30 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o deputado federal Rodrigo Garcia.